Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Bruna Leite, para quem não me conhece, e se você chegou aqui nesse vídeo através do título, é isso mesmo que você está pensando. Já fica nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui abaixo se não for inscrito e bora para mais um vídeo. Pois bem, pessoal, como viram aí no título, né? Vou tirar algumas dúvidas sobre viagem de cruzeiro, do check-in ao check-out. Para quem não sabe, check-in é todo o procedimento para você embarcar no navio. E o check-out é todo um procedimento também que você faz lá dentro do cruzeiro para desembarcar no final de sua viagem. Estou aqui também, ó, com a minha colinha, imensa colinha por sinal, que aqui tem bastante conteúdo que você que deve estar aí assistindo, deve estar louquinho para saber se alguma das suas dúvidas estão aqui também sendo esclarecidas. Pois bem, pessoal, eu vou começar aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu andei pesquisando bastante sobre as dúvidas mais frequentes, né? E algumas pessoas deixaram aqui também no meu canal vários comentários nos vídeos que eu postei da minha viagem que eu fiz aí para o cruzeiro no dia 21 de dezembro de 2022, do ano passado, né? Fui viajar de cruzeiro e ficamos a bordo 5 dias do MSC Fantasia. Por lá, pessoal, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se você tem alguma curiosidade, corre lá ver os meus vídeos. Eu postei alguns dias o que fizemos lá dentro. Fiz alguns pequenos tours, inclusive fiz um tour também pela cabine com varanda, onde fiquei hospedada esses 5 dias. Pois bem, vou começar aqui falando para vocês. E a primeira pergunta que tinha lá, uma das perguntas, né? Porque teve várias nesse mesmo sentido, foi: qual é o horário do check-in? Quando começam os check-ins lá no Porto de Santos? Pessoal, o check-in no Porto de Santos começam às 11 horas da manhã, tá? Isso daí é para todas as embarcações que tiverem lá no dia. Começam a partir das 11. Por conta que os navios sempre chegam no porto, né, com a turma que tá lá dentro, por volta de 7 horas e por volta das 8 começa o desembarque da turma que tá lá dentro, né? Então, provavelmente você começará o seu check-in às 11 horas. Outra pergunta também relacionada ao check-in é se tem prioridades. Bom, pessoal, eu vou contar um pouco da minha experiência sobre prioridade. Na verdade, para quem não me conhece, eu tenho filho de 1 ano e 6 meses, né? E quando eu cheguei lá no porto, sem saber, porque eu não tinha essa informação, não perguntei também para minha agente de viagens, e eu fui logo querer saber se eu tinha alguma prioridade por conta de estar com uma criança. E sim, eu tive prioridade, graças a Deus, gente, graças a Deus. Porque lá funciona assim, você chega lá, começa o check-in a partir das 11, como eu falei para vocês. Porém, quem for chegando vai adquirindo a sua senha e vai indo numa ordem de fila, entendeu? Lá é separado por várias cores. Eu não sei como funciona bem essa divisão de cores, enfim. Mas eu lembro que eu peguei uma ficha vermelha, que era uma ficha de prioridade. E, gente, eu embarquei rapidinho. Em torno de ter chegado no porto, a companhia que eu fui de translado, antes de chegar no porto, que eu peguei um ônibus, né? A gente chegou lá 11 horas em ponto e logo que a gente despachou as malas, eu já fui procurar saber se eu tinha prioridade ou não, e sim, eu tinha. Após esse procedimento, foram acho que 30 minutos eu já estava dentro do navio. E eu me lembro perfeitamente que há 9 anos atrás, quando eu também fiz um cruzeiro, eu embarquei no cruzeiro faltando 30 minutos apenas para o navio partir. Eu cheguei no Porto de Santos da outra vez por volta de 1 hora da tarde e embarquei quase às 18h30 da noite. Eu me lembro perfeitamente. E eu estava com muito medo de acontecer isso novamente, até porque não estava sozinha. Tinha uma criança, né? E criança vocês já sabem, né?
pessoal, em busca dessa prioridade, eu fiquei sabendo por um dos instrutores lá do Porto que crianças até 2 anos, sim, tem prioridade. Prioridade seria você, a criança, quem está na cabine, entendeu? Um exemplo, se vocês estão em 4 adultos, uma criança em uma única cabine, todos passam. No meu caso, estava eu, meu marido e meu filho. Nós passamos. O outro grupo que estava com a gente, porém cada um estava numa cabine separada, eles tiveram que ficar lá e esperar a ordem de check-in deles. Outra pergunta também bem perguntada por aqui é sobre questão das malas. As malas, isso é uma questão muito perguntada, pessoal. E não tem limites de mala. Você tem que editar o seu próprio limite, no caso, né? No meu caso, que foi eu, meu esposo e meu filho pequeno, nós levamos uma mala grande, uma mala média e levei mais uma mala de mão, onde nessa mala de mão eu não despachei ela, eu andei todo o tempo com essa mala, né, que no caso seria uma bolsa assim, mais ou menos desse tamanho de ombro, de criança mesmo. E ali dentro eu levei algumas coisas do meu filho mesmo, para uso pessoal imediato dele, fralda, leite, mamadeira, uma troca de roupa, enfim, porque eu não sabia como ia funcionar o meu check-in. Mas, em questão da mala, fiquem tranquilos, vocês podem levar quantas malas vocês acharem que é necessário para o seu passeio. Em questão, pessoal, de despachar malas, eu vou contar a minha experiência também. Chegamos no porto por volta de 11 horas, como eu havia dito, e fomos induzidos a entrar numa fila quilométrica com as nossas malas, que por sinal é uma fila grande, porém muito rápida, porque as pessoas só estão passando ali com suas malas e deixando elas para as pessoas responsáveis pegar a mala e despachar. Foi muito simples, a gente chegou e entrou nessa mala. Porém, as minhas malas estavam etiquetadas já. Essa questão é uma questão muito importante, por conta que Bruna, fechei a minha viagem numa agência de viagens. Então, toda essa parte de etiqueta, bagagem, muita parte dos procedimentos do check-in, eu peguei tudo pré-cozido, gente. Estava tudo bem encaminhado, pois a minha pessoa lá, agente de viagem e turismo, ela fez tudo para mim. Eu já fui com tudo prontinho, só fui designinando cada ordem lá para poder fazer o check-in. No caso, ela viu para mim sobre as malas, eu sabia que não tinha limite, eu sabia que eu tinha com as malas etiquetadas já, então ela imprimiu todas essas etiquetas para mim e eu já fui com as etiquetas grampeadas na mala com os meus dados, né? Tudo certinho. E esses dados pegos todos na hora que você imprime o voucher. O voucher nada é, pessoal, do que todas as suas informações na estadia do cruzeiro. Por exemplo, o seu nome, a cabine que você vai estar, a numeração da cabine, o andar que você vai estar, tudo vem nessa etiqueta. Então, essa etiqueta ela foi imprimida lá na própria agência e depois ela me passou e eu já grampeei essa etiqueta. Essa etiqueta é muito importante que vocês grampeiem ela muito bem, pessoal, por conta que pode existir aí algum contratempo, no caso de essa etiqueta se soltar por não estar bem grampeada, né? No caso, eu grampeei a minha com grampos mesmo de ferro. E foi o que aconteceu com meu sogro e com o meu concunhado. As bagagens deles não chegaram até a cabine e eles ficaram preocupados, porque o navio já tinha partido e nada de chegar. E eles foram até a recepção à procura da mala, né, para saber se foram barrados ou alguma coisa do tipo. E lá eles foram informados que a mala estava com a etiqueta, foi perdido, simplesmente foi perdido a etiqueta e ficou lá na recepção a mala deles. E uma das maiores perguntas e temidas aqui para todos os cruzeiristas que vão passear aí nas próximas datas são: quais são as documentações que se devem levar para o dia do check-in? Bom, pessoal,
como eu havia dito, né? A minha assistente lá de agência de viagens, ela já deixou tudo bem especificado, que era pra gente deixar tudo certinho a documentação. RG é o principal para você fazer o check-in. Tudo isso depende também de como a pessoa fecha a viagem, quais são os documentos principais que ela coloca lá para fechar a viagem. No caso do meu esposo foi a CNH, no meu caso e do meu filho foi o RG. A criança é muito importante que você apresente a cópia original da certidão de nascimento. No caso do meu filho precisou, tá? E mesmo que não precisasse, eu sempre carrego comigo, porque para uma viagem é muito bom a gente sempre estar levando todas as documentações. E isso estava tudo ok. E outra documentação que agora está sendo muito exigida nos portos, até em aeroportos, eu acredito, que são as carteirinhas de vacinação. Porém, eles preferem que você leve em um modo de PDF, que no meu caso, a minha agente pediu para que eu baixasse o aplicativo Conect SUS, e lá dentro desse aplicativo você preenche alguns formulários, como CPF e tudo mais, e quando você consegue acessar esse site, lá tem todas as suas vacinações, tudo certinho, então aí para eles é ok. E foi pego, a gente pegou todas essas vacinações, eu já tinha tomado a 4ª dose das vacinas, e foi todas impressas, e a gente levou tudo dentro da minha pastinha para fazer o check-in. E deu tudo certo, pessoal. Tem alguns cruzeiros que estão pedindo até testes de Covid, até um dia antes para as pessoas, né? Porém, eu fiquei sabendo, não sei se essa regra é verídica, mas eles estão pedindo para cruzeiros de 7 dias ou até mais. No caso, o meu foi 5, então não teve necessidade. E o cruzeiro de 3 também acredito que não tenha necessidade. Então, se você quiser, no caso, se haja necessidade, se você quiser levar só o teste negativo, ok, também é válido. Ou as carteirinhas com todas as vacinações em dias. Certo? Agora, pessoal, vamos partir para dentro do cruzeiro, né? E deixar aqui algumas dicas, algumas perguntas respondidas, né? Que também temos. Pois bem, ao chegar no cruzeiro, é aquela emoção, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Muitas pessoas acredito aqui que gostam de fazer cruzeiro, já tenham feito mais de um, ou vai fazer o primeiro, tá ansioso. Gente, fiquem em paz. Eu coloco a minha mão no fogo para vocês, que vocês vão ser muito bem direcionados para tudo, pois os tripulantes que ali trabalham, gente, eles são extremamente muito treinados para estar ali e induzir as pessoas nos lugares em que elas devem estar. Quando eu entrei no meu cruzeiro, né, eu fui induzida a ir almoçar, pois era por volta de 12:30 e eles estavam começando a servir o almoço. Então a primeira coisa que fizemos foi subir lá para o deck 14, que é onde tem, no meu caso, que foi o MSC Fantasia, tem um restaurante lá chamado Zanzibar, temático africano, né? Que no caso tem muita variedade de comida, gente, tem muita variedade de saladas, do que vocês imaginarem tem lá para comer. E tem também a opção à la carte, que é o Red Velvet, né? Que é da UMSC Fantasia. E por lá, pessoal, geralmente é servido jantares nesse à la carte. Mas chegamos e fomos direto lá para o restaurante chamado Restaurante do Povão, né? Que todo mundo fala que é Restaurante do Povão, porque todo mundo chega, todo mundo pega, o pessoal pega o que quer comer, vai para a área da piscina. Tem algumas pessoas, inclusive, que eu vi perambulando lá pelas cabines com bandeja de comida. E eu fui uma delas em um dia especificamente. Eu peguei alguma comidinha para levar no quarto, mas eu não sei se isso pode ou não. Mas eu fiz isso no último dia, gente. Se não pode, me contem aqui abaixo nos comentários
que esse mico eu passei. Mas era o último dia, então eu saí da cabine no outro dia e não vi mais nada. Se tivesse alguma punição ou algum camareiro falasse alguma coisa, eu não estava lá para saber. Almoçamos tranquilamente, fomos num horário excelente por conta que os check-ins estavam apenas começando, né? Lá no Porto, então fomos quase basicamente um dos primeiros a se hospedar lá no MSC Fantasia. Chegamos no restaurante, comemos tranquilamente e uma coisa que eu estava com muito medo, porém quando eu cheguei lá já saiu 1 quilo de peso das minhas costas, foi em questão de comida para criança. Sabe, eu estava pesquisando vários vídeos antes de ir nessa viagem e alguns deles eu vi sim que tinha uma área específica lá para criança, porém eu não vi essa área, gente, nenhum dia eu vi e não procurei também. Assim, específica que eu falo restaurante ou uma parte específica para criança. Eu não procurei, mas eu ouvi falar que tinha sim. Em questão de comida, o buffet em si tem muitas opções para crianças. Tinha purê de batata, feijão, que você, no caso, uma criança tipo de 7 meses, 8 meses, ela come um purezinho de batata com feijão, vários legumes, tinha vários, frutinhas, tinha muitas variedades. Então tinha à noite também tinha opção de algumas sopas. Então, quanto a isso, eu fiquei muito tranquila. O meu filho, ele come super bem, então às vezes eu abria uma exceção, dava para ele tipo um pedaço de lanchinho, batata frita, sim, eu dava, porque era o que tinha por ali e eu acabava dando. Mas em questão de comida, gente, não se preocupe, porque tem várias opções para você dar para sua criança aí, se ela for em menos de 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 3, que são aquelas crianças que estão desenvolvendo ainda o paladar, comem mais coisas sem sal e tudo mais. Então fique tranquilos. E depois que almoçamos, pessoal, aí veio a questão procurar as cabines e aquela ansiedade para saber se as minhas malas já estavam na porta da cabine. E a gente foi por volta de mais ou menos umas 1h30, 2 horas da tarde, foi a hora que a gente foi para a cabine, né? A procura da cabine. Quando eu cheguei lá na cabine, sim, foi super fácil de achar minha cabine. Eu fiquei no 11º andar. E as minhas malas, as 2 malas que eu havia despachado já estavam na porta nos esperando. Ai, fiquei muito feliz, porque da outra vez as minhas malas demoraram um tempão para chegar na minha cabine. E se isso acontecer com você também, pessoal, fique tranquilo, pois é normal acontecer isso. É super normal. Pode acontecer da sua mala demorar para chegar, vir depois. Se acontecer, como no caso do meu sogro, do meu concunhado, que a mala deles não chegaram um bom tempo após o navio sair, porque geralmente ela chega antes do navio sair, né? Então vocês vão até a recepção e procura saber o que aconteceu com a sua mala, porque lá fica um lugar com todas as malas que não passaram por algum motivo, não subiram para as cabines. Então tenho certeza que a sua mala vai estar lá. E pode ser que ela foi barrada no raio-x por conta de alguma peça, alguma coisa que estava ali dentro que deixou a insinuar que fosse alguma coisa de perigo, enfim. Geralmente eu ouvi falar que barram as malas por conta se uma pessoa levar tesoura. Eu já vi falar que barrou também por alicatinho de unha, por secador, chapinha, enfim. Nos quartos também, embutindo aqui mais uma pergunta, também já é equipado nas cabines com secador de cabelo, pessoal, já é equipado. Mas da outra vez eu levei o meu secador e a minha chapinha e os ambos passaram tranquilamente, não tive problema, ninguém barrou minha mala, eu usei normalmente e dessa vez eu levei a minha chapinha e não fui barrada também. Levei ela na mala certinho e ninguém barrou a minha mala. Fiquei com medo, mas eu arrisquei. E já fiquei sabendo também que se barrarem a sua mala por conta de algum objeto que não é para estar ali,
Um exemplo, barra a minha mala por conta da minha chapinha. Eles dão a opção de você descartar ela, que é óbvio que eu não iria fazer isso, ou eles dão uma opção de você pagar uma taxa. Um exemplo, $20 para manter ela lá até o final da sua estadia, né? Daí no último dia antes de você desembarcar, você vai lá, paga essa taxa e pega o seu objeto. Eu já ouvi que tem isso também, mas eu não sei, não posso comprovar. Se vocês já ouviram algum caso parecido, deixe aqui nos comentários. Também, pessoal, uma dúvida bem comum, e na verdade as pessoas perguntam mais como uma resposta de conselho, é o que levar na mala, né? O que tanto tem para fazer lá no navio e quais roupas mais apropriadas para a gente estar levando. Pois bem, pessoal, se você não assistiu alguns vídeos aí que eu postei, corre lá assistir, tá? No meio desses vídeos eu dou algumas diquinhas aí, mas aqui também vou falar, caso você tenha assistido o vídeo e esteja passado batido, essas informações, enfim. As pessoas perguntam muito sobre traje de roupas. Geralmente, nas nossas estadias dos navios, né? A gente sempre tem que levar em consideração o roteiro, é óbvio, né? No meu caso, a pior parte é fazer as malas, na minha opinião. Ainda mais que eu tinha que fazer mala de 3 pessoas, porque a do meu marido praticamente foi eu quem fiz. Mas eu tinha que fazer do meu filho e a minha. Então foi um desafio muito grande. Então eu levei em consideração tudo, o roteiro. O que eu fiz primeiramente é quantas noites eu vou ficar lá? 5 noites. Aí eu comecei com as roupas noturnas, que no caso eu deduzi na minha cabeça. Deduzi não, era o óbvio. Eu ia pegar uma noite de Natal, né, que seria o dia 24 para o dia 25, que seria Natal. E provavelmente o traje lá, todo mundo estaria muito elegante, muito bem vestido. Então eu separei um vestido, mas assim que eu acho que eu passaria a minha noite de Natal. E no outro dia, o que eu usaria? Eu fui mais levando por esse lado. E aí eu consegui montar a minha mala de acordo com as coisas que eu acho que eu usaria. Geralmente, nos cruzeiros, eles têm alguns acontecimentos, né? Algumas festas que acontecem a cada noite. Tem festa do branco. A festa do branco foi logo a primeira que teve quando a gente chegou lá. Porém, eu não levei, não lembro de eu ter levado nenhuma peça branca, porém eu usei uma roupa clara e tá tudo certo. Tinha muita gente de roupa branca, sim, mas também tinha muita gente de cores bem aleatórias. Então aí fica a seu critério, se você quer entrar na vibe ou não, mas fica aí uma dica: leve uma peça de roupa branca ou uma blusa, se você for homem, uma bermuda, ou se você for mulher, um macacão, um vestidinho, ou o que vocês quiserem, gente. Eu sou a favor de você vestir o que você se sente à vontade. Mas também tem alguns cruzeiros que tem festa fantasia, mas eu acredito que tudo isso já é tudo disponibilizado lá no voucher, né? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, porque não tem como uma pessoa entrar num cruzeiro, ter uma festa fantasia, não levar uma fantasia porque não sabia que teria esse tipo de festa, né? Enfim. Então, eu achei melhor levar vestidos. A maioria das coisas que eu levei, vocês que são mulheres, vestido, eu acho que é uma coisa assim que casa muito bem, sabe? Se você não gosta, fique à vontade para levar o que você quiser, mas vestidos casuais e um ou dois mais elegantes. Elegantes que eu falo, gente, não precisa ser aqueles vestidos de brilho, aquela coisa de casamento. Mas fique ciente que tem pessoas sim que se vestem desse tipo, sim. Porque as pessoas levam muito a sério em consideração aos trajes das noites. Então você tem que pesquisar aí e ver o que é mais viável para você. Em questão de dias e quantas roupas levar, eu fui calculando tudo pelos dias mesmo. Roupa de praia mesmo, eu levei um cada dia. Era 5 dias, mas a gente ia descer 4, então eu levei 4 biquínis. Por conta que lá não tem lugar para secar, entendeu? Até tem um mini varal dentro do banheiro, mas
não é uma coisa bem assim, não vai secar de um dia para o outro, entendeu? Eu até deixava na varanda às vezes, mas eles não gostam. Às vezes eles até recolhiam e colocavam para dentro, porque de fato não é varal lá fora, né, gente? Mas um conselho que eu dou bem generalizado nessa parte de malas: leve o que realmente você vai usar. Leve o que realmente você pretende usar. Porque, gente, quanto menos é melhor para vocês. Tanto para você ir, tanto para você voltar. Porque na hora de voltar, meu bem, eu falo para vocês que é duro. Na hora de ir, tudo cabe na mala, mas na hora de voltar, a gente não sabe onde vai colocar. Eu mesma que vim com o pé da minha mala quebrado por conta de sobrecarga. Não tinha nem onde caber coisas e eu tava enfiando, mas tinha que voltar, né? Do jeito que foi, tinha que voltar. Pessoal, em questão de atrações dentro do navio, fiquem muito tranquilo, porque o que não falta por lá, em todos os cruzeiros aqui que existem, são atrações. Tem muitas coisas para vocês fazerem lá durante o dia, durante a noite, e eu vou citar algumas delas aqui que teve nesse cruzeiro que eu fui. Bom, à noite a gente tinha opções de jantar no à la carte, né? Como eu havia dito para vocês, no Red Velvet, que lá tem na MCC Fantasia, e tem o primeiro turno e o segundo turno. Surgiu uma pergunta aqui: qual seria o melhor turno para estar jantando? Gente, não tem essa opção de escolha. Quando você pega o seu cartão, que é o cartão barra chave da porta, que é o qual você vai usar para abrir a sua cabine, para você comprar alguma coisa lá dentro e tudo mais, já vem especificado primeiro turno ou segundo turno. Um exemplo, se você for primeiro turno, geralmente o primeiro turno das 8h30 às 9h30, segundo turno das 9h30 às 10h30, entendeu? Um exemplo. Então, eles que organizam aí quais cabines estão destinadas a qual turno. Até porque, senão, todo mundo ia querer ir no primeiro ou no segundo, sei lá, um exemplo, né? E uma opinião minha também particular. Eu acredito que é por isso que é eles que organizam. Então vocês têm que prestar bem atenção e saber qual é o seu turno e procurar se organizar se você quiser ir jantar naquela noite no à la carte, né? Para você estar chegando dentro do seu horário. E as atrações também que tem à noite, que são muito bombadas, é o teatro. Que no meu também, por sinal, teve 2 turnos, alguns dias. Alguns dias eram atrações exclusivas, era só naquele horário. E geralmente é às 8h30 que começa. E eu fui em 2 atrações, me arrependi de não ter ido em outras, pois as 2 que eu fui estavam impecáveis. Eu fui em uma do Natal e uma no dia anterior, que também, por sinal, era linda. Ela era extremamente musical, acrobática, maravilhosa, gente. Tem até no último, nos vídeos aí que eu postei, tem um pedaço delas no final, muito legal, bem atrativo para criança. As crianças adoram. Eu fui um dia com muito medo, achando que meu filho não ia gostar, ia ficar inquieto, e ele amou. E depois eu fui no outro dia, que era o último, não tinha nem como ir mais. Mas, pessoal, para crianças, o que tem por lá no navio para crianças, né? Para quem também tem crianças, é importante a gente destacar aqui algumas coisas para crianças. Tem muitas coisas, pessoal. Tem sala de jogos, tem mini cinema 4K, sabe? Lembrando que alguma dessas atividades são pagas. Além também das piscinas, é claro, que está lá à disposição de todo mundo durante todo o dia. E nas piscinas é onde o povo mais se concentra durante o dia, né? Nos dias em que o cruzeiro não está ancorado, né? No nosso caso, a gente entrou hoje no navio. No dia amanhã a gente ficou o dia inteiro navegando. Então a gente foi para a área da piscina, foi conhecer o navio, tudo mais. Então aquela área da piscina estava bem aglomerada. Já nos outros dias que teve as descidas, né?
a piscina já ficou mais de boa. Então a gente descia cedo, aproveitava lá o que tinha que aproveitar no lugar que a gente foi. Depois, por volta de 3 ou 4 horas da tarde, a gente voltava no navio e ficava na piscina, aproveitava, tudo mais. Fora isso, né, pessoal, tem os cassinos, que são um entretenimento muito no auge, né, para as pessoas. Cassinos, os bares, né, os shows ao vivo que tem por toda a parte do navio, em diversos andares, tem música ao vivo, tem aula de dança, tem academia, tem spa, tem cabeleireiro, só que são pagos, tá? Cabeleireiro, spa, sauna, é tudo pago, pessoal. Tem coisas que tem que abrir a mão para pagar, para poder usufruir. Uma pergunta aqui também que tem, que eu já estava esquecendo, que me perguntaram se é todo livre, a comida, as bebidas e tudo mais. Olha, pessoal, todas as comidas que tiverem lá expostas, né, nas bancadas desses restaurantes principais, são todas livres. Você come o dia inteiro, 24 horas. Lá tem comida até de madrugada. É sério, tem o chá da madrugada, tem várias coisas e vai, conforme os horários vão passando, vai mudando o rodízio de comida, né? Que nem, por exemplo, das 2 horas, às 4 horas, 5 horas, que o povo tá muito ali na piscina, sempre tem coisas para você fazer, petiscos, né? Frios, batata frita, lanche, estilo McDonald's, Burger King, enfim, uma variedade. Frutas tem a todo momento. As bebidas, pessoal, cerveja, refrigerante, água de garrafa, são todas pagas e são em dólar, tá? Aí você vai lá, passa esse cartãozinho que eu falei para vocês que vocês vão receber lá na hora do check-in, né? Passa esse cartãozinho e vai acumulando lá o que tanto você já usufruiu lá dentro do navio. E no último dia, quando você for fazer o seu check-out, um dos procedimentos é pagar as contas do navio. Do resto, pessoal, é tudo livre, tá? Até quando você vai no restaurante à la carte, que são um restaurante com comidas mais feitas por chefes renomados e tudo mais, são comidas mais chiques, que custariam caríssimo se você tivesse que pagar, porém são todas inclusas. Uma pergunta também que surgiu por aqui foi: como funciona o desembarque quando o navio ancora em um determinado lugar para a gente fazer os passeios diários? Pois bem, pessoal, um exemplo. Amanhã o navio vai ancorar em Ilhabela, como foi o nosso caso, né? Geralmente, na noite anterior, você vai ter aí em cima da sua cama, quando o camareiro passar dando uma arrumadinha ali por volta da noite, eles sempre passam, eles vão deixar na sua cama um panfleto, assim, uma folha com todas as programações do dia seguinte inteirinha, pessoal. Por isso que eu reforço dizendo, vocês são muito bem induzidos o tempo todo. Vai ter essa folha em cima da sua cama, sempre confira as atividades do dia seguinte. O que você deve fazer, que horas que vai começar o desembarque, onde você deve estar para fazer esse desembarque, que horas é o desembarque e tudo mais. No nosso caso, no outro dia, a primeira parada que fizemos, né? No caso, o primeiro dia ficamos no navio inteirinho navegando. No outro dia já haviam dito que a gente ia ancorar em Ilhabela por volta das 8 da manhã. E a partir das 8h30 iam começar os desembarques. Pois bem, o desembarque começou por volta das 8h30. Só que antes você tinha que ir até o 5º andar, se eu não me engano, para pegar um ticket, tipo um papelzinho que era como se fosse uma senha, entendeu? E com esse papelzinho você já estava certa para desembarcar naquele horário. Aí a gente ia até um determinado ponto, que no nosso caso o ponto de encontro era o teatro. Lá no teatro vinha um profissional
que levava a gente até a saída, que era na onde ficava lá a plataforma, e a gente descia a escada, fazia tipo um mini check-in, né? Onde eles viam o cartão da gente, conferia a foto e tudo mais, para ver que a gente estava saindo, que a gente saiu do navio, né? E ali a gente pegava a escuna, que é uns barcos grandes, cabem até 150 pessoas, que levava até a gente ao porto veleiro, né? Que no caso é na passarela lá perto da praia onde a gente descia e ia lá aproveitar o nosso dia. Só que, pessoal, vocês têm que ficar bem espertos, porque tem hora de desembarque e tem hora para você embarcar novamente, pois o navio tem hora de partir também. No nosso caso, sempre ficava inspecionado nessa folha que eu tô falando para vocês. Então é muito importante vocês verem. E na hora que vocês saírem também para entrar nessas escunas, sempre vai estar lá um cartaz falando última escuna de lá da praia para o navio é tal hora, entendeu? Por exemplo, o navio vai partir às 19 horas, em ponto. A última escuna que vem da praia para o navio é às 18 horas. Então, procure não ultrapassar, pessoal, porque senão vocês ficam real oficial. Eles não esperam. Eu já ouvi vários casos de pessoas que ficaram e daí elas têm que se locomover até a próxima cidade para encontrar com o navio. Aí, no caso, se for o último dia, você tem que se virar para chegar de volta ao Porto de Santos para você poder pegar suas coisas. É assim que funciona. Mas, pessoal, também é importante deixar aqui bem claro que essas escunas ficam o dia inteiro, vai e volta, não tem só uma, tem várias. Então, se você quiser descer, um exemplo, em Ilhabela, às 10 horas da manhã e voltar meio-dia para almoçar, e depois pegar a escuna de novo 1 hora e ficar lá em Ilhabela até as 4 da tarde ou até antes que seja a última escuna, liberado totalmente. Fica a seu critério, entendeu? No nosso caso, a gente descia cedo, ficava lá nas praias, né? Ficava o dia inteiro fora do navio por uma opção nossa. Acabava comendo nas praias mesmo, para aproveitar as praias, e depois a gente voltava, tipo, por umas 4 horas e voltava de volta para o navio, entendeu? Para não ficar indo e voltando, até porque tinha uma criança junto. Mas fica a seu critério. Se você não está afim de gastar lá na praia, quer voltar, fazer suas refeições no navio e você acha que convém, é livre. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? Tem escuna de 15 em 15 minutos que vai, que volta, a que leva, depois já volta com as pessoas que querem voltar de novo no navio. E assim por diante, é assim que funciona. E lembrando que quando você vai pegar a escuna de novo para você voltar no navio, cuidado com as coisas que vocês compram lá pela orla da praia, onde vocês estão turistando. Por quê? Refrigerante, água, coisas de comer não entram, viu, pessoal? Se acaso você for num lugar que é específico de bebidas, vende bebidas. No meu caso, quando eu fui para o Uruguai, Argentina, naquele ano que eu fiz aquele cruzeiro, tinha um lugar lá onde vendia muitos alfajor na Argentina, né? Vinhos e não sei o que mais. Eu andei comprando cerveja e tal, mas ficaram todas guardadas essas coisas. Lá eu paguei uma taxa e depois eu peguei no final da minha estadia, como eu falei para vocês. Então, se acaso vocês comprarem alguma coisa que é para levar, para dar de presente para alguém, como bebida ou comida, coisas que não pode levar para dentro do navio, eles vão barrar vocês e eles vão induzir vocês o que deve ser feito, entendeu? E se acaso você estiver bebendo uma água, um refrigerante, você procure beber antes de voltar para o navio, porque senão você tem que jogar tudo. Se você tiver acabado de abrir uma lata de coca, você vai ter que beber à força,
porque não pode levar. Eles querem que totalmente você consuma bebidas e comidas ali dentro do espaço deles. E que realmente não é tão barato assim, tá, pessoal? Nessa estadia que a gente foi, o refrigerante, eu acho que era 3,50, $3, alguma coisa assim. Eu não sei, só sei que nas contas lá dava uns R$ 28, sabe? E eu cheguei a pagar numa chupeta lá pro meu filho, que eu contei o caso da chupeta também num vlog que eu fiz aqui no canal. Eu cheguei a pagar $29, que era referente a mais ou menos uns 160, 180, não sei falar bem, tá? Aqui na chupeta. Então, vocês fiquem bem atentos. Mas se você comprou tudo incluso, daí eu não tenho nem o que falar. Uma questão também que é muito abordada aqui, em todos os lugares a gente sempre vê esse tipo de pergunta, é se compensa ou não você fechar pacotes de bebidas. Pessoal, isso eu acho que é uma coisa muito particular, porque para alguns casos é bom, para outros não. Eu vou falar a minha experiência. Da outra vez que eu fiz um cruzeiro, eu era mais nova, óbvio, né? Começo de namoro, eu e meu marido, a gente tava naquela vibe e tal, que bebia e tal, mas não chegamos a usufruir tudo aquilo que compramos dentro do pacote. Compramos um pacote porque tínhamos medo, não sabia como funcionava, então a gente comprou com antecedência, até porque se fosse mais caro a gente saía no lucro. Porém, não tivemos lucro nenhum, porque a gente bebeu muito pouco, não bebemos nem a metade daquilo que havíamos comprado. Até a gente fez amizade com outras pessoas lá, a gente acabou até dando para poder consumir tudo, senão era perdido. Ninguém ia ter reembolso pelo aquilo que foi pago, né? Então a gente aproveitou. Em questão da água, eu esqueci de falar que a água, pessoal, ela é paga se for de garrafa, água mineral, mas tem um bebedouro que fica exposto 24 horas lá no refeitório, nesse Zanzibar, no meu caso. Com certeza vai ter vários refeitórios aí em outros cruzeiros que vocês forem, que a água é claramente disponível para você beber a hora que você quiser. Então eu levei minha garrafa, e eu ia lá, enchia minha garrafa. Quando era de noite, eu ia lá, enchia minha garrafa, levava, colocava no frigobar e tava tudo certo. E outras bebidas também que ficam bem expostas e são grátis, vários tipos de chá, sabe? Fica exposto água quente, água gelada. Tem pessoas que gostam de beber chá gelado, né? Tem gelo também, tem máquina de gelo. Se você quiser fazer um chazinho gelado, com gelo, tudo mais, tem tudo isso disponível, tá, pessoal? Leite, café, chás, água, são todos grátis. A única coisa que você vai pagar é se você quiser beber a água em garrafa. Pessoal, e uma dica em geral que eu quero dar para vocês é que vocês aproveitem tudo que tiver direito enquanto estiverem hospedados aí nos cruzeiros, independente de onde for o seu roteiro. Aproveite ao máximo todas as atividades que o navio disponibiliza para vocês, porque são muitas. Durante o dia tem muita coisa na orla da piscina, tem gincana, tem música, tem aeróbica para as pessoas que gostam. E uma coisa que eu acho muito legal de você fazer cruzeiro é que tem várias coisas no mesmo local, em diversas áreas diferentes para várias idades, né? No caso tem para criança, ao mesmo tempo que tá tendo para o adulto naquela área, tá tendo para criança em tal andar. As baladas à noite são lindas, são maravilhosas para quem é baladeiro, oficial, que gosta da bagunça. Tem muita coisa legal, pessoal, muita coisa mesmo. Então aproveitem ao máximo, se organizem, tentem fazer cada dia uma coisa diferente para você ter aí uma boa experiência. Se você tem criança, não desanime, gente, porque eu fui com criança e eu aproveitei bastante, sabe? Nós que somos pais, que somos mães, a gente sabe o limite dos nossos filhos. E o que tá bom para eles, tá bom pra gente. Claramente é assim que funciona, né? Quando eu fui sozinha, eu tive uma experiência. E agora que eu fui com criança, eu tive uma experiência muito boa também. Voltaria, faria 1000 vezes outros cruzeiros. Se Deus quiser,
Tenho muita vontade de fazer outros daqui a alguns anos, né? Se Deus me permitir. Nova temporada de cruzeiros que está aí, estão lindas, estão maravilhosas, né? Pessoal, antes de ir para a última etapa do nosso vídeo, deixa eu reforçar aqui com vocês sobre a cabine. Se você tem curiosidade de saber como é a cabine dentro dos cruzeiros, tem um vídeo aí meu no canal. É só você correr um pouquinho aí no canal que você vai ver os vídeos que eu postei. Dentre eles tem um que é mostrando a curiosidade da cabine, o que tanto tem, como é. E falando aqui, pessoal, é muito confortável, né? A gente fala cabine, a gente acha que é um lugar apertado, sufocante, enfim. Na verdade, eu nunca tive experiência de ir numa cabine fechada, sem janela e tudo mais. Na verdade, eu teria agora essa experiência, né? Para quem não sabe, quando eu fui fechar essa viagem minha, né? Eu fechei ela com 11 meses de antecedência. Eu fechei ela em fevereiro de 2022 para viajar em dezembro, pegando o Natal, né? A noite de Natal. Quando eu fui na agência à procura dessa viagem, eu já estava certa com o meu marido que a gente queria fazer um cruzeiro em família, né? E que a gente ia optar por cabine interna. Tanto faz com janela ou sem janela, né? A com janela também é fechada, pelo que eu vejo, né? Mas por conta do meu filho, porque tinha muito receio de ir com uma criança numa cabine com varanda. Porém, do outro lado, eu fiquei assim, meio chateada por conta que eu queria muito ir com cabine com varanda, porque eu sabia que era outro negócio, né, gente? É muito bonito você acordar cedo, abrir a varanda, sentar ali, ver a água, ver onde você tá chegando e tudo mais. Mas eu estava bem conformada já, até porque era para um conforto do meu filho, né? Era para segurança do meu filho aquilo ali e tava tudo bem, tava tudo ok. Quando a gente fechou a nossa viagem, a gente fechou de fato cabine interna, sem janela, sem nada, pessoal. A gente pagou na nossa viagem, quando a gente fechou, 5.890. Esse foi o valor que a gente pagou. Com antecedência numa cabine interna, 2 adultos e uma criança. A minha cunhada com meu cunhado, minha sogra com meu sogro, eles também pegaram o mesmo pacote que a gente, fechamos no mesmo dia praticamente, e eles foram, eu acho que R$ 1.000 mais barato na mesma cabine que a gente pegou, porém cada um na sua, né? Eles também escolheram pegar a cabine interna. Só que, pessoal, eu estava ciente não, né? Na verdade, eu já havia pesquisado e em alguns vídeos eu vi que tem pessoas que são sorteadas na hora que vai imprimir o voucher, né? Uma semana antes e acaba ganhando cabine com varanda, né? Por conta que o que eu entendi, pelo menos, é que funciona assim: você compra com antecedência. E daí, quando vai chegando perto da sua data de embarcar, sobra, né, algumas cabines com varanda, que são mais caras, por sinal, elas ficam ali disponíveis. Então, eles acabam sorteando para as pessoas que comprou cabine interna e acaba colocando uma super promoção na cabine interna para as pessoas que desejam embarcar de última hora. Isso acontece bastante, né? Tem pessoas que compram com 2 semanas de antecedência, porque fica esperando uma promoção e às vezes consegue uma promoção super boa. No caso, a gente pagou 5.800 e pouco, e talvez a pessoa que comprou a nossa cabine estaria pagando 2.400, sei lá, é uma suposição. E a gente foi sorteado. Na hora de imprimir os vouchers lá, a minha agente ligou super feliz, falou que tinha uma notícia muito legal para nos dar. E realmente era muito legal mesmo, porque eu já fiquei esperando. Eu falei, será que é com cabine? Meu Deus, não é possível, né? E sim, gente, foi com cabine. A gente tinha sido sorteado
para pegar uma cabine com varanda. Nossa, eu fiquei super feliz. Só que o que eu fiquei muito entusiasmada e muito feliz também foi que todos nós conseguimos. A minha sogra com meu sogro também foi sorteado e a minha cunhada com meu concunhado também foi sorteado. Então foi uma sorte familiar generalizada. Todo mundo foi embarcar em cabine com varanda e foi muito legal. E eles falam que acham que se tivesse ido numa cabine interna, eles tinham se sentido sufocados. Eu não sei porque eu não tive essa experiência, como eu falei para vocês, mas eu sinto essa necessidade de ter uma janela, de abrir uma porta, sabe, e ver o ar livre, sabe? Eu sinto essa necessidade. Porém, muitas pessoas relatam também que é o de menos, né? Que você vai lá, você um pouco fica no quarto, né? Então, enfim, isso é uma opinião muito aleatória de todo mundo. E pulando agora, pessoal, para a última parte, também bem importante, bem informativa, é o check-out. O que é o check-out? Será que vocês lembram? Quem não sabe, check-out nada mais é do que os procedimentos que você vai fazer para desembarcar do navio. E o nosso check-out, eu vou dar como lição a minha experiência. Ele começa uma noite anterior ao próximo que você vai desembarcar, tá, pessoal? O check-out começa quando você recebe lá os panfletos no seu quarto, dizendo que até tal hora é para você colocar as suas malas feitas no corredor, né? Malas feitas, pessoal, é com tudo que você tem que estar dentro da sua mala. Não fique largando coisa para trás, porque depois você vai ter que levar na mão, entendeu? Então, eu já deixei na bolsa do meu filho tudo separado, o que eu ia levar somente na bolsa. A gente saiu na noite, voltou, já peguei essas roupas, coloquei na mala, deixei só a roupa que a gente ia usar no outro dia para desembarcar, né? E essas malas deviam estar no corredor até a meia-noite, né? E antes de você colocar a mala lá fora, nesse panfleto eles deixaram umas etiquetas, e nessas etiquetas a nossa era marrom, cores aleatórias também, pessoal, e a nossa era marrom, e estava escrito lá que o começo do desembarque para a cor marrom era às 10h15 da manhã. Então eu fiquei bem tranquila, porque se fosse tipo 8 horas, 8h30, tinha que sair cantando cavaco logo cedo. Então eu fiquei bem tranquila. A gente acordou um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde, assim, 7 horas, né? Porque geralmente nos outros dias eu tava acordando 5h30, 6 horas, enfim. E a gente tomou café às 8. Por conta que a regra é clara, todos devem sair da cabine até às 8 da manhã, porque eles vão fazer aí uma nova manutenção para receber a próxima turma que vai embarcar no navio. Então a gente saiu às 8 da manhã, fomos tomar café, ficamos andando lá pelo navio e o ponto de encontro era o teatro. Eles deixam tudo explicadinho nessa folha, nesse folheto, que era pra gente pegar essa etiqueta, preencher o nome certinho, né? E colar, né? Colar na mala e deixar do lado de fora, que eles iam passar pegando. E no outro dia você cola um adesivo na sua roupa, referente à cor que era a sua etiqueta, enfim, para você estar meio sintonizado lá na hora de fazer o check-out. E também nessa noite anterior, se você quiser já adiantando o seu check-out, você pode estar indo pagar as suas contas, né? Que daí fica lá no deck 5, no nosso caso, né? Que sempre fica nos primeiros andares ali que a gente entra no navio. Parte da recepção, que é lá onde você acerta todas as suas contas, tudo que você comprou, tudo que você bebeu, consumiu lá no navio durante todos esses dias, fica naquele cartãozinho, você dá o cartãozinho, eles fecham a sua conta e você paga e tá tudo certo. Só que você não pode sair devendo nada. Então, se você quiser agilizar e pagar um dia antes, você não pode pegar mais nada depois. E se você quiser também, você pode estar pagando no outro dia
antes de sair do navio. No nosso caso, optamos por fazer isso à noite, né? Preferimos pagar à noite, já deixamos tudo certo para no outro dia a gente sair com mais calmas, até porque a fila é quilométrica, pessoal, para fazer esse tipo de acerto. E daí a gente tomou o nosso café e nosso horário de desembarque era às 10h15. Era o último horário, né, pessoal? Porque às 11 já tinha a outra turma que ia chegar, né? Que ia entrar no navio também. Então, eu julgo isso como uma preferência, sim. Aí eu volto lá no começo e falo para vocês. Eu acho que quem tem criança, eles dão essa preferência para você desembarcar mais tarde, para você ter tempo de fazer tudo certinho. Eles dão muita assistência, sabe, para criança. Nos panfletos a todo tempo tem tudo lá especificado, o que, que tem para criança, tal dia, tal hora. Enfim, é tudo bem induzido, tudo bem especificado, que nem no nosso caso teve a chegada do Papai Noel, então estava especificado lá que o Papai Noel ia chegar às 16 horas no teatro. Se você quisesse participar, você levava o seu filho lá. A gente levou, foi muito legal também. E, pessoal, como disseram aqui no canal, é uma pergunta bem verídica, né? Quem faz cruzeiro uma vez, faz de novo? Sim, faz de novo, gente, com certeza. Eu mesmo pretendo fazer muitos ainda aqui pela minha vida, né? Desejo conhecer vários lugares por esse meio de transporte. E aí, pessoal, após a gente sair da cabine e tomar o nosso café, recapitulando, fomos lá então para o ponto de encontro, que era o teatro, às 10h15. Porém, chegamos lá com um pouco de antecedência também. Chegamos lá, acho que era umas 20 para as 10. E o desembarque estava bem acelerado. Então, a gente saiu bem antes também do horário previsto. Saímos bem antes do horário marcado, no caso, né? Então desembarcamos e foi super tranquilo. Na hora de fazer o check-out, né, que é o desembarque, a gente passa lá por um raio-x facial, né, que eles colocam o cartão da gente e vê se é o rosto da gente, tá desembarcando, dá um ok, cuidam da gente, tratam a gente com muito amor, com a mesma gentileza que a gente entra, é a que a gente sai. Eu gostei muito disso, sabe? E lá fora, quando a gente chega no galpão, eles induzem também que aonde vai, no qual galpão vai estar a sua mala, tudo certinho, as malas marrom, as malas azuis, que são referentes às etiquetas que eu falei para vocês, as cores. E foi muito fácil, foi muito simples, a gente foi lá, pegou a nossa mala e acabou o cruzeiro, gente. Essa foi o meu vídeo, né, que eu queria muito fazer para vocês até antes do previsto, só não foi possível. Só foi possível fazer agora. Espero muito que vocês estejam aqui assistindo até o final. Espero muito que eu tenha ajudado vocês de qualquer forma, em qualquer dúvida, tá? E se surgiu alguma dúvida aí que eu não tenha citado, espero muito que vocês deixem aqui nos comentários, que eu vou ver todos os comentários e eu vou responder um por um. Teve até uma pessoa aqui, eu não sei se ela é inscrita ou não, que ela me chamou lá no Instagram e a gente conversou bastante. Eu tirei algumas dúvidas dela, que ela perguntou. Mas é isso, pessoal. Eu estou aqui para o que precisar. Já espero e já aguardo que vocês tenham deixado o like, que ajuda aqui na divulgação do canal. E bora se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito. Aqui eu compartilho a rotina de dona de casa, viagens, dicas, o que tiver acontecendo por aqui e estiver ao meu alcance de compartilhar com vocês, eu trago aqui no canal, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!